Colossenses capítulo 3, versículo 12 até o 17, diz assim: estas são as roupas que vocês devem vestir, porque Deus os escolheu para fazê-los santos e derramar seu amor sobre vocês. Portanto, vocês devem ser bons, misericordiosos, humildes, sensíveis, pacientes. Não fiquem irritados uns com os outros. Perdoem uns aos outros, caso alguém tenha uma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Deixem que a paz do Rei dirija vocês em suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formar um só corpo. Ponto. E sejam agradecidos. Que a mensagem do Rei, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Aleluia! Glória a Deus, que palavra maravilhosa, irmãos. Nós vamos ler, caminhar dentro desta palavra, desta porção, e ler mais alguns textos ao longo desta nossa jornada, na vontade de Deus para as nossas vidas nesta noite de quinta-feira. Glória a Deus, aleluia. Queridos, é o desejo do Pai, que seus filhos vivam o excelente. É o desejo do nosso Abba, do nosso Pai, que nós venhamos a viver o excelente. Aleluia. E isso para você nesta noite, queridos, tem nome. E este nome é o extraordinário de Deus. É o desejo do Pai que os seus filhos vivam o extraordinário. Isso é algo firmado no coração de Deus, o nosso Pai. Quando nós pensamos em algo ordinário, o ordinário é algo comum. O ordinário é a sequência comum da vida. É a maneira natural de encarar as estações da vida. É algo que nós olhamos de uma maneira carnal, de uma maneira comum, de uma maneira humana, vamos dizer assim. Ao recebermos um exame com um diagnóstico, naturalmente ou de maneira ordinária, desesperamos. Ao recebermos a carta do credor na porta, a cobrança, a escassez batendo a porta muitas das vezes, desesperamos. Maneira ordinária, comum de viver, maneira natural. Ao olharmos as impossibilidades à frente na jornada, desencorajamos, ficamos muitas vezes tristes, aborrecidos, porque vamos vendo uma série de obstáculos no meio do caminho. Muitos muros, muitos obstáculos, intransponíveis até chegar aquele sonho a qual nós temos no nosso coração, que Deus plantou no nosso coração, aquela palavra que Deus nos deu, a respeito de onde Ele quer nos levar. Isso é a maneira ordinária, é a sequência comum da vida. O homem comum, a mulher comum, o jovem comum, responde dessa forma, ao ver as situações. Mas o que é a maneira extraordinária? O que é viver o extraordinário? É olharmos a vida na perspectiva da fé. Olharmos a enfermidade como uma grande oportunidade de ler o nosso testemunho aqui em cima do altar, testemunho de cura. De olharmos a escassez, o problema, a falência, a falta do dinheiro e saber que ali está nascendo a próxima empresa. A grande criatividade que te apertou igual uma azeitona e você não tem mais onde sair, nada. Está só o bagaço. E ali saiu aquele fino óleo daquela azeitona e se transformou num azeite de cura para muitas nações. Aquela oportunidade que apareceu na maior crise da tua vida, no maior aperto financeiro, onde você teve aquele insight, aquela lâmpada, aquela ideia, começou o teu negócio e aquilo se tornou, de repente, algo grandioso. Ou de nós olharmos o nosso ministério, o nosso chamado na perspectiva de quem Deus é. Daqueles que são os profetas e que chegam diante de Deus e falam: Senhor, eu não sei falar, a minha boca é pesada,
a minha língua, ela é pesada. E Deus, de repente, pega esse de boca pesada, coloca ele no deserto, para conduzir a sua família espiritual, e chama ele de o maior legislador do Antigo Testamento. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, viver a vida sobrenatural, a vida extraordinária, é viver fora daquilo que os olhos podem ver, daquilo que as mãos apalpam, é aquilo que eu sempre falo, daquilo que é palpável, que nós vemos, que está diante dos nossos olhos. Isso é viver o sobrenatural. E é para lá que Deus está impulsionando esta igreja, queridos. Aleluia. Deus está te levando para uma vida extraordinária, para viver coisas sobrenaturais, para viver o sobrenatural e o excelente de Deus na tua vida. O excelente em criatividade, em sensibilidade espiritual, em unção, em inteligência emocional para lidar com as situações da vida, tendo do Espírito Santo a capacitação necessária para cada estação da vida. É inverno, é verão, é a primavera de Deus na tua vida, receber de Deus a unção, a graça, para caminhar dentro dessa estação, vivendo o extraordinário de Deus. Aleluia! Sempre o nosso modelo é Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Dele nós extraímos o bom testemunho e as palavras proféticas e a palavra direcionada para a nossa vida, porque Jesus é o verbo vivo, ele é a própria palavra, mas ele também é aquele que executou a palavra e deu a nós o testemunho do que é viver uma vida sobrenaturalmente, uma vida extraordinária. Era homem, mas viveu sobrenaturalmente. E qual foi o segredo desse homem sobrenatural? Se ele é o nosso modelo, nós queremos saber o que foi que ele fez. O que Jesus fez que o tornava nessa terra sobrenatural, incomum? Jesus era um homem incomum, não era igual aos outros. Os mestres daquela época falam, olha, nós sabemos até ensinar, mas ele fala com autoridade. Jesus é diferente, as palavras dele são diferentes, porque ele fala como alguém que vive o que fala. Ele fala como alguém que sabe o que fala, como alguém que tem uma certeza, como alguém que acredita de fato naquilo que está pregando. Então Jesus era esse tipo de homem incomum, não era igual os mestres, que colocavam ali um tomara que seja, um talvez, num tom de palestra, as verdades do reino. Não, queridos, ele viveu de maneira extraordinária e incomum, porque ele foi submisso ao Pai, porque ele se reconhecia como filho, e porque ele tinha fé nas palavras do Pai, porque ele estava vestido da roupagem de filho, aquilo que nós conversamos no culto de Santa Ceia, de vestir essa nova roupa, de vestir essa roupagem de filho, tanto no ser, quanto no fazer excelente, em dedicação e em comprometimento com as verdades do reino. E nesse sentido, Jesus sabia quem ele era. Eu sou filho amado, eu tenho um pai, e eu creio nas palavras do meu pai. Foi o meu pai que me enviou. E nesse comprometimento e nessa dedicação, Jesus, essa relação horizontal, ela estava sempre combinada com a relação vertical. Então Jesus já estava alinhado com o Pai, mas este alinhamento com o Pai se manifestava nas práticas, no que ele fazia, o jeito que ele convivia, a maneira como ele tratava as pessoas, a maneira como ele andava e caminhava nesta jornada. E nesse sentido, meus irmãos, Colossenses capítulo 1, capítulo 2, ali nós vamos lendo a palavra de Deus e você vai vendo que Deus se reconciliou com o homem. Ele abre a porta da graça, ele expõe o trono, ele salva o ser humano, ele perdoa o ser humano, reposiciona o ser humano neste lugar de filho, ele resgata das trevas, daquela vida medíocre das trevas, e agora esse filho tem uma nova roupa para vestir. Esse filho tem uma nova roupa, uma nova indumentária. Ele tem agora uma nova vestimenta, uma vestimenta de filho amado, de sacerdote do Deus vivo. Ele não está mais vestindo as folhas de figueira falha da lei, da escravidão. Não, agora ele tem uma roupa, a roupa do Cristo. E nesse aspecto, nós temos essa nova roupagem. Porque Deus está nos destinando a algo novo, a algo extraordinário, a algo sublime, algo a qual o versículo 12 está dando ênfase. Deus os escolheu para fazê-los santos e derramar o seu amor sobre vocês. Aleluia. E aqui, versículo 12 está falando para nós, Deus escolheu vocês para não somente tornar vocês um povo santo, como também para derramar o amor dele sobre vocês.
Irmãos, isso é maravilhoso, porque Deus, Ele não escolheu um povo para perdoar, limpar, lavar, remir. O sangue de Jesus não fluiu ali, daquelas chagas lá na cruz, de maneira indigna, à toa, em vão. Não, Ele fluiu vida espiritual para os seus eleitos, e ali Ele elegeu esse povo não somente para os tornar santos, como também para derramar o amor. E não estava falando de um amor gotejado, igual uma goteira, igual um conta-gotas. Sabe aqueles conta-gotas de remédio que você pinga? Doses minuciosas? Não, o amor de Deus não é dado por medida. O apóstolo Paulo fala isso, o amor de Deus não é dado para nós em medida, de gotinha. Não, Ele escolhe para que nós sejamos santos, e o versículo 12 está dando essa ênfase. Ele também escolheu para derramar o amor dele. Então é abundante, é sobrenatural, é excelente, vem de uma maneira assim como aquelas cataratas que fluem sobre você. O amor de Deus é inesgotável sobre a tua vida, Filadélfia. Aleluia! Esse povo santo, esse povo escolhido, recebe agora da parte de Deus todo esse amor, amor abundante, amor sobrenatural, amor que flui sobre nós. Mas há também no versículo 3, a qual nós lemos, no capítulo 3, todo ele, aspectos positivos e negativos aqui de uma responsabilidade moral. O que é isso? Se tem uma nova roupa, nós precisamos vesti-la. Há uma responsabilidade de filho. Se Deus nos designou uma nova roupagem de filho, não dá para viver nu, por aí correndo, expondo as vergonhas do pecado de uma vida velha, de uma vida devassa, de uma vida que desonra o Cristo que nos deu essa nova roupagem. Nós começamos lendo aqui Colossenses, e no versículo 12 fala a respeito, dá essa ênfase para nós. Deus deseja derramar o seu amor sobre nós, mas é necessário que nós venhamos também a vestir essa roupagem, vestir a roupagem de filho. É necessário se comprometer com o excelente em todas as nossas atitudes. Não dá para viver o excelente se nós ficamos apegados ao medíocre. Não dá para viver o excelente se nós ficamos apegados às práticas meia boca, mais ou menos. Sabe assim, aquela coisa para os cocos, que a gente vai fazendo de qualquer maneira, empurrando com a barriga, vivendo assim, de maneira indigna. Não, é necessário se comprometer com o excelente em todas as atitudes. É uma ênfase muito grande que Paulo está dando à igreja de Colossos. Portanto, vocês devem ser excelentes. Aleluia, glória a Deus. Deus tem o excelente para a tua vida, Filadélfia. Mas você precisa perseguir os caminhos da excelência, correr atrás do excelente. Portanto, vocês devem ser excelentes, em palavras, em obras. O grego aqui dessas palavras, o grego destas obras, diz palavras com todo o seu conteúdo, obras, o trabalho árduo, a atitude, o empenho, a intenção, a intencionalidade. Ou seja, sejam excelentes na maneira que vocês falam, sejam excelentes no conteúdo da mensagem, porque não é só ficar falando demais e falando pouco quando resume a mensagem que não tem conteúdo. Não, Paulo estava falando, seja excelente nas palavras, seja excelente no conteúdo da mensagem transmitida, seja excelente nas tuas atitudes, seja excelente no trabalho árduo, seja excelente nas intenções do coração, seja excelente na maneira de fazer e de ser, porque o teu modelo é Jesus Cristo. Pela obra da cruz, Ele habita no crente, Ele dá a todos nós a sua mente. Jesus nos dá a sua mente e o seu espírito em todas as coisas. Irmãos, nós somos o seu corpo. O cabeça ordena e o corpo, ele obedece com assiduidade e obediência. Pensa você que Jesus dá o comando e prontamente a igreja faz, com excelência. E do cabeça, que é Jesus, não pode fluir coisas ruins, ordens não excelentes, coisas que não são sobrenaturais. É um relacionamento permanente desse corpo com essa cabeça que é Jesus, de uma maneira permanente e de uma maneira crescente. Aleluia. Coloque a mão no seu coração e diga permanente. E crescente. Amém, queridos? Assim deve ser o nosso relacionamento com Jesus. Permanecer. É aquilo que nós cantamos, né?
o fogo nos olhos dele. Nós nos apaixonamos e nós entramos, permanecemos. De lá nós não saímos nunca mais. Nós vamos ficar com os olhos fixos em Jesus. Mas também é de maneira crescente. É cada vez mais e mais, é mergulhando no rio cada dia mais. As águas estão no tornozelo, queremos mais. As águas estão no joelho, queremos mais. Assim, de repente, você está mergulhando na profundidade desse relacionamento permanente e crescente. Palavras do bispo César diz: a fé bíblica é a certeza do que está sendo esperado a partir da própria palavra que ele falou. Ou seja, já está tudo pronto nele, queridos. Ele já falou, ele já determinou. Jesus já colocou todas as coisas, assim, de maneira clara, aos nossos olhos, pela obra dele lá na cruz do Calvário, e nós podemos caminhar nas palavras que ele falou. Se ele falou, queridos, está falado. Coloque hoje os pés no extraordinário de Deus para a sua vida, porque já está determinado pela palavra, pela boca do Pai. Ele sustenta todas as palavras que ele disse. E assim nós precisamos crer que eu sou filho, que o extraordinário é para mim. Se não crer, não vai viver, meus irmãos. Isso é atitude de fé. Como é que Deus vai levar alguém a um lugar que a pessoa nem crê? Primeiro é crer que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que o invocam. As palavras de Deus vão tecendo no Novo Testamento esta doutrina, para que nós venhamos a caminhar em cima dela. Então, nesse sentido, o primeiro ponto, nós olhamos para Jesus, Ele é o nosso modelo de excelência, então nós vamos fazer tudo o que Jesus faz. Tudo que Jesus ordena, ter aquele coração sábio, como a Maria, mãe de Jesus. Façam tudo que ele vos ordenar. Ela disse isso aos serviçais, lá nas bodas de Caná. Olha, faça tudo que Jesus lhes ordenar. Então nós olhamos para ele, ele é o nosso modelo, ele é o nosso alvo, e nós caminhamos nas palavras do Cristo, no testemunho do Cristo. Em segundo ponto, precisamos fazer o que precisa ser feito. Não como espectador, mas como um bom trabalhador. Isso é para tudo, meus irmãos. Olha, num culto de domingo, culto de quinta-feira, tem pessoas que vão entrar para prestar o culto como espectadores. E tem aqueles que vão prestar a sua adoração como verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o céu está descendo, rasgando como catarata em cima da cabeça desse e desse. Só que esse de cá, esse de lá, escolheu ser aquele que entra na presença de Deus em adoração. E às vezes aquele que está no meio veio para ser o espectador. Ele até acha bonito a adoração. Ele até se sensibiliza com as lágrimas. Acha extraordinário quando as meninas vêm cheias do Espírito Santo em unção, ministrar a Deus aqui. E elas estão entregando, elas estão rasgando o céu em adoração. Mas ele vai entrar e sair como espectador. Porque assistiu o culto. Assistiu o culto. Veio no culto assistir o culto. Não orou, não buscou, não entrou na presença de Deus. E é assim, queridos, precisamos entender que precisamos entrar na presença de Deus não como meros espectadores, mas sim como aqueles que desejam de fato permanecer ali, nesse lugar. A palavra aqui no versículo está dizendo: a palavra do rei viva em vocês e governe as suas atitudes. Então essa palavra precisa habitar no nosso coração, mas também não é somente morar aqui dentro, é governar as atitudes, as palavras, o que é falado, o que é vivido. Como nós vamos viver coisas sobrenaturais se nós não cremos, se nós não estamos alinhados? E aí a Bíblia fala de amor, fala de paz, fala de gratidão. A palavra que faz habitação dentro de nós se torna em atitudes. Essa palavra mora e ela então, ela exterioriza, ela aparece em atitudes. Isso é ser excelente. Isso é ser maduro. O pastor Carlito Paz, ele diz: maturidade espiritual não se revela apenas no quanto sabemos, mas no quanto conseguimos transformar conhecimento em prática. Tem pessoa que sabe muito de Bíblia, domina a Bíblia, já leu várias vezes a Bíblia. Interessante. O diabo também, já leu a Bíblia várias vezes, conhece a Bíblia de cor. Mas, queridos, não se trata desse conhecimento acumulado. É o que nós fazemos com isso. É disso aqui. O quanto nós conseguimos transformar conhecimento em maturidade. Essa palavra viva tem que morar dentro de nós. E sair para o lado de fora, em atitudes de crente, de cristão, servo de Deus,
povo do Cristo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses. Existe aqui algo muito poderoso que Paulo está chamando a atenção da igreja. Primeira Tessalonicenses, o capítulo 5, do 15 até o 18, diz assim: tenham cuidado, para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres, povo de Deus. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós. Então, irmãos, paz, amor e gratidão, que é a base do texto que nós lemos de Colossenses 3, não é um enfeite que nós colocamos na nova roupagem. Não é um adereço, um lenço que se põe na nova roupa que nós recebemos da parte de Deus. Recebemos uma nova roupagem, roupagem de filho. E nós não podemos pensar em paz como um enfeite. Amor como um lencinho que se pendura no pescoço. Gratidão como um boné que quando eu coloco, que eu quero, eu coloco e de repente eu não quero ser grato, eu jogo aquilo fora, eu não quero mais. Não. Pare comigo e pense nisso. Se Jesus falou para nós no começo de Colossenses dizendo, essa é a roupa que vocês devem vestir, a nova roupa, roupa de filho, ela já vem pronta, ela vem tecida, ela vem costurada. E nesse aspecto não é uma decoração. A própria roupa da nova natureza, ela é feita de paz, ela é tecida de amor, ela é feita de gratidão. Então não dá para ser um filho sem ser grato, não dá para ser um filho sem ter paz, não dá para viver a nova natureza de filho sem ter amor e transbordar esse amor nas nossas atitudes. É uma roupagem completa, ou estamos pelados, ou estamos nus, ou estamos vestidos. Não tem meio termo. Não dá para tirar. E nesse aspecto aqui, quando pensamos em fundação, porque Paulo está dando essa ideia de fundação, de casa, de edificação. A paz, o amor, a gratidão, não é a decoração da casa. O quadro que você põe, tira, envelhece e joga fora, arrasta para lá e arrasta para cá. Não, isso faz parte da própria fundação. Ter amor, ter paz, ter gratidão. Isso faz parte, isso são as pedras sobre as quais está se edificando toda a estrutura. É o que sustenta as demais coisas. Disso depende a jornada ali na frente. Era disso que Paulo estava tratando. Disso depende todas as outras áreas da nossa vida. Por quê? Pense comigo, irmãos, na prática, agradecer é se agarrar à promessa de Deus sem ver ela cumprida. Porque Deus falou. E está só na tua cabeça. Pensa no Abraão, sai da tua terra, deixa os teus parentes, deixa o lugar seguro, coloca o pé no deserto e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele simplesmente vai, sem ver o que está acontecendo ali na frente. E isso é uma atitude de um coração grato e confiante. Ele creu, ele confiou, ele foi agradecido. Quando, irmãos, nós reclamamos, nós estamos dizendo em outras palavras, Deus, eu sei o que é melhor para mim. E nós nos colocamos acima de Deus. Deus estabeleceu para nós um plano, Ele colocou uma jornada, Ele traçou um processo, e você tem que passar por esse processo. E aí de repente você entra no processo reclamando, queixando, murmurando. Traduzindo isso em atitudes espirituais, nós estamos falando para Deus, Deus, eu sei muito mais que o Senhor. Esse caminho que o Senhor traçou para mim, desse jeito, aqui, não é o ideal. Seria melhor, Deus, se nós fizéssemos dessa forma. Igual a Sara com a Agar, tramando ali as coisas. De repente deu tudo errado. Por quê, irmãos? Porque era um caminho de murmuração, de indignação, de um coração que estava amargurado. Sara estava amargurada por conta da ausência de filhos. E agora ela traça um caminho paralelo ao caminho de Deus, o caminho do processo. Então, quando nós reclamamos, nós estamos dizendo, eu sei o que é melhor para mim, e nós nos colocamos acima de Deus, igual o Satanás. Era o sonho do Satanás colocar o trono dele lá, em cima do trono de Deus. Irmãos, nós somos chamados a ser iguais a Jesus, Ele é o modelo. É disso que nós estamos falando hoje, Colossenses capítulo 3. Do coração imaturo parte as reclamações,
as comparações. Um coração imaturo vive inquieto diante daquilo que não tem. Mas a vida extraordinária, ela é costurada, tecida com gratidão. Aleluia. Dá essa boa notícia para o teu irmão e diga: a vida extraordinária, ela é costurada, ela é tecida com gratidão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Filadélfia, nós vamos viver o excelente de Deus esse ano. O sobrenatural. E eu estou como pastor, pai espiritual, te ensinando o caminho. Seja grato. Porque se você continuar com essa reclamação tua, você não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar, porque quem é murmurador, reclamador, são os intercessores na escala de Satanás. Intercessão demoníaca. Para os cantos aqui e acolá, sempre reclamando, não sai do lugar. Vai rodar 40 anos nesse deserto, até aprender. E às vezes vai ter que assistir de cima da montanha, a descendência sua entrando e você ficando para trás. Murmuração, indignação. Então nós precisamos como igreja deixar para trás. Irmãos, em nome de Jesus, vamos ser mais gratos. Quem agradece, cresce. Conta isso para o teu irmão. Quem agradece, cresce. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos agradecer. Nós vamos agradecer. O filho reconhece o que tem nas mãos e vê como algo que veio do Senhor e se posiciona como um bom mordomo daquilo que recebeu nessa estação. Isso aqui é prosperidade. Isso é prosperidade, irmãos. Não é ter tudo, mas é ser grato pelo que se tem, reconhecendo a graça de Deus e o cuidado de Deus em cada uma das estações da sua vida. Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim, é somente com gratidão que a vida se torna rica. A maturidade espiritual é aprender a ver cada momento como graça. Sabe quem foi esse camarada aqui? Esse teólogo? Ele escreveu um livro fantástico sobre discipulado. Ele escreveu as maiores produções dele na época lá da Segunda Guerra Mundial, porque ele foi preso e martirizado por Hitler. Então ele entrou ali no campo de concentração e não saiu mais de lá. Ali foi torturado, ali ele morreu, no meio dos judeus ali, daquela época. Só que a maior produção desse homem foi no momento da prisão, do apertar de Deus. E como Abacuque, ele nem contemplou as promessas que Deus tinha dado para ele. Irmãos, toda uma geração foi ministrada por tudo que esse teólogo aqui entregou. Então aqui, o que ele está ensinando? O que ele disse nessa frase? Com gratidão, a vida fica rica. Quando nós agradecemos, a vida se torna rica. E a grande maturidade espiritual é aprender a ver cada momento da sua vida como graça de Deus. Cada momento da tua vida como graça. Isso é oportunidade, é aprender a desfrutar das oportunidades que Deus tem te proporcionado. A ansiedade, ela rouba. A ansiedade, ela afasta. A dependência de Deus antecipa. Quanto mais ansiosos vocês ficarem, jovens, preste atenção nisso, vocês vão afastando o propósito de Deus. Porque a ansiedade, ela repele, a ansiedade, ela tem a empurrar o sonho para longe. Mas quando vocês se tornam dependentes de Deus e gratos, os sonhos de Deus são antecipados. As bênçãos de Deus são antecipadas, Deus abrevia os tempos e as estações na nossa vida, quando nós temos um coração dependente. A ansiedade é aquilo que rouba a paz, e Deus está falando para nós nessa noite de termos um coração cheio de amor, um coração de paz, um coração grato, um coração que aprendeu esse caminho, o caminho da excelência, o caminho da paz, o caminho do amor. Ser excelente é cultivar a paz, sem comparações, sem ansiedade, porque a comparação, ela leva à pressa na nossa vida. E nesse tempo de redes sociais, isso está acabando com essa geração. E quando eu digo essa geração, não estou falando da moçada não, estou falando de quem está vivo. Nesse tempo, nessa estação, todos nós. Nós somos essa geração desse tempo. Porque nós ficamos nos comparando. Compara com o vizinho, compara com o irmão da igreja, compara com aquele que está num outro ciclo, num outro kairos, num outro tempo, numa outra maturidade, numa outra jornada. E isso leva a ansiedade, isso leva a pressa, isso gera em nós impulsos, faz com que nós venhamos a pular etapas da nossa vida, porque nós queremos apressar as coisas. Não vamos apressar, vamos pular etapa. E às vezes aquela etapa ali, ela é primordial na sua vida para levar a próxima. Imagina você se José tivesse pulado a etapa da casa de Potifar. Imagina se ele tivesse pulado a etapa da prisão. Ele não teria chegado onde Deus
queria e tinha designado para que ele viesse a chegar, a ser, a estar naquele lugar. Impulso, quantas contas desnecessárias por causa de impulso, por conta de comparação. E aí a pessoa perde o processo e as lições do processo e cai em armadilhas. Armadilhas. Pare de se comparar. Cada pessoa está numa estação. Às vezes tem uma família que está numa estação. Já tem 50 anos, 60 anos, já passou a jornada, já está num outro ciclo, já poupou lá atrás, já plantou semente lá atrás, e agora está na fase de colher. E aí você, às vezes, está começando agora, recebeu a semente agora, mas está de olho naquilo que o irmão tem. Olha o irmão andando, olha o carro que o irmão anda, a vida que o irmão leva, olha a família que ele tem. Irmãos, olhe para trás, para o tempo do plantio dele lá no seio da família, no dia da traição dos irmãos, no dia do poço, no dia da túnica rasgada e manchada de sangue. Olha para o momento que ele esteve lá, nas renúncias, na fidelidade e no temor do Senhor, na casa de Potifar. Para os momentos escuros que ele passou lá na prisão. Pense nisso. Agora ele está posicionado na estação dele. Você está na sua jornada, no teu tempo próprio, na tua idade própria. Então assim, cada um está vivendo a sua estação. E tem os desafios e as demandas próprias da sua estação. Sabe por quê? Porque a vida não é um bolinho, né? Pelo contrário, é um bolão de fubá bem batumado, né? Não é assim? Tem dia que desce, não é assim? Olha, se não for a graça do Cordeiro para engolir. Tem desafios o tempo todo. E tem mesmo, vai ter. No mundo tereis aflições, mas tente bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então assim, nesse aspecto, nós vamos passando, cada um na sua estação, cada um na sua jornada, cada um, uns estão plantando, outros já estão colhendo, outros já estão semeando na próxima geração, cada um com seus desafios, e a gente vai olhando para aquilo que Deus nos deu, olhando para a nossa semente, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa vida, deixando de cuidar da casa dos outros, tendo menos ansiedade, se comparando menos, descansando nas promessas do Senhor. É isso, paz, amor e gratidão. Versículo 15, deixem que a paz do rei dirija vocês em suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formar um só corpo, e sejam agradecidos. A compreensão da graça imerecida torna possível uma vida de louvor e gratidão. Quem é grato, quem olhou para a cruz, entendeu quem é, sabe o que tem em Jesus, ele vive com gratidão. Ele vive uma vida mais leve, porque reconhece Deus como Pai, Jesus como seu Salvador, reconhece o governo do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. E a partir daí, Jesus, ele é o nosso modelo. Para encerrarmos, irmãos, sendo Jesus o nosso modelo, nós formamos uma ética pessoal a partir dos princípios e dos exemplos mostrados por Jesus. Ou seja, o que é essa ética moral? É a nossa conduta de vida, é o que nós fazemos, é o jeito que a gente se comporta. Olhando para Jesus como modelo de princípio e de bom testemunho, olhando para Jesus como modelo de princípio, de palavra, de ensinamentos que ele nos deu, mas também de prática, porque ele praticou tudo que ele falou, aí nós caminhamos agora, a partir daí, na nossa conduta de filho, conduta de abençoado, de alguém que vai viver a vida extraordinária, sobrenatural, porque nós estamos perseguindo o excelente. Ninguém que é infiel no dia das pequenas coisas, que faz as coisas de qualquer maneira, no dia das pequenas sementes, vai ser elevado no dia das maiores. Irmãos, nunca na vida. Sabe por quê? Porque Deus não vai colocar porções maiores na mão da pessoa, quando ela está administrando de qualquer maneira aquilo que Deus colocou que é pequeno, que é singelo. E isso é tudo. Lá no teu trabalho, não importa, queridos, não importa se você é reconhecido, se você é reconhecido. Não importa se você foi promovido, se você não foi. Não importa, meus irmãos, faça o teu excelente lá dentro. Dê o seu melhor lá dentro, porque isso vai te abrir portas para os níveis que Deus vai te colocando. E tem um detalhe, queridos, a gente é pago para fazer aquilo, não é assim? Você recebeu um salário, faça bem feito, faz o teu bem feito, ali, porque isso vai te abrir portas para outros lugares, teu nome vai ser elevado. Provérbios capítulo 22, você viu um homem diligente na sua obra?
O lugar dele é entre os príncipes, não é no lugar dos incomuns, dos medíocres. Então pensa nisso, pensa nesse aspecto. Para alcançar o excelente, para ir para o excelente, precisamos trilhar o caminho da excelência. Não se junte à roda dos murmuradores lá do teu trabalho. Cai fora, querido, você não precisa agradar ninguém, não. Nós precisamos dar mais desconforto para as pessoas. Tá, Filadélfia? Aleluia, glória a Deus. E é tão interessante porque, assim, às vezes, o conforto, quando nós poupamos, nós levamos o desconforto para dentro de nós, para o nosso coração, para a nossa família. Jogamos nos filhos, na mulher, no marido, na igreja, nos colegas de ministério. Do que eu estou falando? Sabe, de você devolver mais esse desconforto. Eu não estou falando para você ser sem educação, não, sabe? Sair, né, dando patada em todo mundo, não. Mas você permanecer nas verdades do reino de Deus. Para que você tem que ficar naquela roda de escarnecedor, tolerando, simplesmente para ser o bonzinho, para ser aceito lá no teu trabalho, para não ficar assim, não, eu não quero que as pessoas achem que eu sou ignorante. Você está ferindo um princípio, Salmo de número 1, estar ali, conivente com aquilo. Irmãos, começou a fofoca, começou a piada, a rodinha de pornografia, cai fora. E aí quando as pessoas vierem, se posiciona, joga desconforto, porque às vezes é isso, é essa lâmina cirúrgica, que vai de fato circuncidar este coração, e a pessoa vai falar, opa, esse é diferente, é luz, é sal, ele tem posicionamento, eu quero esse Cristo, eu quero perseguir, eu quero ser igual a Ele. E assim, nós vamos criando essa cultura no nosso ambiente de trabalho. Então, corre disso, corre, sabe, se foi designado algo para você, faça excelente, dê o seu melhor. E assim, as portas vão se abrindo, Deus vai te posicionando em lugares mais altos, porque você foi fiel no dia das pequenas sementes, no dia das pequenas coisas. E olhar para trás, sabe, com aquele sentimento de filho amado, de filho que tem tudo em Deus, sabendo que você está nessa terra sendo igual a Jesus, um modelo de Cristo Jesus, de termos essa ética pessoal. Fala, não, aquele homem, aquela mulher tem uma palavra de conselho, aquela mulher tem uma palavra firme, sabe? Não fica, né, com chocarrice, rindo aqui para cá e para colar, no meio de roda de piada, não. É uma pessoa que quando chega, fala, opa, nós vamos parar de falar isso, porque chegou o irmão lá da Filadélfia. E com ele a coisa é diferente. Chegou a irmã da Filadélfia, ela não gosta de coisa atravessada. Aqui agora a conversa tem que fluir e agradar a Jesus. E assim, né, você vai trazendo. É tão interessante porque eu me lembrei que nessa passagem que nós lemos de Colossenses, tem uma ideia que Paulo explora, que nós precisamos em primeira mão cultivar as virtudes aqui dentro, nos domésticos da fé, mas depois nós precisamos cultivar as virtudes no sentido de laçar as pessoas de fora para que eles façam parte do círculo dos eleitos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O que é isso, pastor? Primeiro, nós vamos nos abastecendo, nós enchendo de Deus, ficando aqui cada vez mais e mais parecidos com Cristo Jesus. Mas quando nós recebemos essa palavra e a palavra de Deus habita no nosso coração, nós precisamos ter a intenção de puxar essas pessoas não convertidas, trabalhosas, os leprosos que estão aí nos cantos, nos valados da cidade de Alfenas, de laçar eles para que eles também façam parte dos círculos dos eleitos de Deus. Ou seja, nós precisamos abrir as portas e encher os cestos de almas para a glória do Senhor. Então a igreja se move nesse sentido, na edificação daqueles que estão aqui, mas também na intencionalidade de trazer os que estão de fora para o lado de dentro. E isso nós só fazemos sendo pessoas excelentes. Porque as pessoas precisam olhar para você e falar, irmão, irmã, eu quero ir lá na tua igreja. Porque se aquela igreja toda for igual a você, essa é a melhor igreja do mundo. Esse é o corpo de Cristo, é a lavoura de Deus, é o edifício de Deus. Se todos da Filadélfia forem iguais a você, eu quero conhecer o restante da família. Lá é a casa do Pai. Então assim nós vamos laçando todos eles para fazerem parte dos círculos da eleição de Deus. Aleluia, glória a Deus. O ano de viver o sobrenatural está aí à nossa frente. Vista essa roupa de vitorioso. Seja firme no que é excelente, seja nas palavras, seja nas atitudes, irmão. Faça tudo no nome dEle, por Ele, nele e pela fé no nome santo dEle.